O ambiente de Clássico Grenal já toma conta da concentração do Internacional aqui em Curitiba, no Paraná. O Clássico Grenal 442 pode decidir algo muito importante nos bastidores e também revelar uma decisão muito importante do técnico Eduardo Cudê para essa partida. O grande mistério envolvendo o meia Alan Patrick segue acontecendo e uma reunião aconteceu nesta manhã aqui na concentração colorada em Curitiba. A gente traz mais detalhes do ambiente do Inter antes do Clássico Grenal e também a equipe que o técnico Eduardo Cudê deve mandar a campo. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e a gente já está aqui na concentração do Internacional em Curitiba e tem detalhes muito importantes em relação à equipe que o técnico Eduardo Cudê deve mandar a campo, o ambiente por aqui e uma reunião muito importante que envolve o grande mistério. Alan Patrick vai para o jogo, vai para o Clássico? A gente vai falar mais sobre isso. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui e é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país, a minha casa de apostas e pode ser a sua também. Entra lá, faz o teu registro e no primeiro registro e primeiro depósito usa o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. Corre lá em KTO.com e faz a tua fezinha para o Clássico Grenal de logo mais aqui no Paraná, no Couto Pereira. Gente, vamos lá. Eu cheguei aqui pela manhã na concentração do Internacional e segue aquela dúvida em relação ao Grenal, em relação à equipe para o Clássico Grenal. Mas antes eu quero trazer aqui alguns bastidores em relação ao ambiente do Inter para esse jogo, tá? Porque conversando com algumas pessoas, enfim, a gente chegou aqui, os jogadores estavam naquele momento do café da manhã, a gente sente uma tranquilidade muito grande em relação ao jogo. Óbvio que o Inter trata o jogo com a extrema importância que tem um Clássico Grenal. Porém, o Inter trata com a naturalidade de um jogo de Campeonato Brasileiro que vale 3 pontos. Até ontem me perguntaram na Bandeirantes se o Inter assinava um empate nesse clássico. E eu trouxe. Não, o Inter não assina um empate, porque o Grêmio, do outro lado, assinaria esse empate até pela situação que vive no Campeonato Brasileiro, está no Z4, 5 derrotas consecutivas, e o Inter vem de uma vitória muito importante contra o Corinthians lá em Santa Catarina. Então, assim, o Inter não assina um empate. Mas qual que é o grande ponto? O Inter enxerga como um jogo de Campeonato Brasileiro que vale os mesmos 3 pontos que valeram contra o Corinthians e que vão valer na próxima rodada também. Então, o Inter está muito seguro e tranquilo em relação a isso. O ambiente também é muito tranquilo. A gente viu aqui o Vitão brincando com o filho que está em Curitiba com a mãe e veio a família do Vitão visitar ele, os jogadores tomando café numa serenidade e tranquilidade enorme. Os dirigentes também por aqui, está o presidente Alessandro Barcelos, o gerente esportivo Magrão, o vice de futebol Felipe Becker, membros do conselho de gestão que também estão aqui em Curitiba. Então, assim, é um ambiente muito tranquilo para esse jogo, tá? Até mais tranquilo do que eu estava esperando e talvez a vitória contra o Corinthians na última quarta-feira em Santa Catarina tenha influenciado em relação a isso. O que vem agora, tá? As dúvidas. E aí isso torna um mistério maior em cima do Clássico Grenal de hoje. Vamos lá. São 4 jogadores que estão voltando. René, que foi poupado contra o Corinthians, não tem nenhum tipo de lesão, deve começar o Clássico, o Robert ainda deve ir para o banco. Vitão, que está voltando de suspensão, não pôde jogar contra o Corinthians. O Thiago Maia, recuperado de um trauma no tornozelo direito, esse ainda é dúvida se vai começar a partida, vai depender da escolha do Cudê. E aí o grande mistério, que é o principal jogador do elenco, que é o Alan Patrick, que ontem a gente até trouxe aqui algumas imagens, o Alan Patrick indo para o último treinamento que foi no CT do Caju, no CT do Atlético Paranaense, com uma bota massageadora para aquecimento da musculatura, para poder realizar um treinamento mais forte e ficar à disposição para o Clássico Grenal de hoje à tarde. O Alan Patrick é dúvida. O que a gente tem em relação aos testes que foram realizados, tá? O teste de ontem no CT do Caju, no CT do Atlético Paranaense, foi positivo. O Alan Patrick tem condições de jogo. Ele não tem condições de 90 minutos, mas ele tem condições de entrar em campo. E é isso que o Inter queria, pelo menos, para ou ele começar a partida ou ele entrar durante o jogo, possivelmente no segundo tempo. Mas o mais importante, o Alan Patrick tem condições de jogo, de pelo menos, pelo que se tem de informação, 60 minutos. Hoje, chegando aqui na concentração do Internacional, aconteceu uma reunião
tá? Entre o Marcos Markviks, que é médico do Internacional, cuida de todo o departamento médico do clube, um membro da fisiologia do clube e o chefe do departamento de fisiologia, que é o Fedato Filho, que está aí no Inter desde que veio do Corinthians, veio ainda quando o Mano era o técnico do Internacional. Aconteceu uma reunião justamente para falar da situação do Alan Patrick. Então, assim, aqui dentro já se sabe se o Alan Patrick começa o Grenal ou se o Alan Patrick entra no segundo tempo do Grenal, ou se por acaso vai ter uma grande surpresa, o Alan Patrick nem condições de jogar o Grenal terá. O que eu não acredito, porque a informação que a gente tem é que o teste que ele fez ontem foi positivo e que ele tem condições de pelo menos 60 minutos no clássico de hoje no Couto Pereira. Vamos lá, em relação a time, tá? Fabrício deve ser o goleiro, Bustos na lateral direita, Vitão retorna ao lado direito da zaga e uma dúvida do lado esquerdo, Fernando ou Gabriel Mercado. Na lateral esquerda, o René deve voltar naturalmente à titularidade. No meio de campo, são 3 jogadores para 2 funções, Wanderson, Bruno Henrique e Alan Patrick. E basicamente tudo isso gira em torno da situação clínica e física do Alan Patrick. Meio de campo deve abrir por Thiago Maia, recuperado de um trauma no tornozelo direito. Mais à frente, Arangues, Bruno Henrique ou Wanderson, ou até o Alan Patrick, mas vou colocar como Bruno Henrique ou Wanderson e Wesley, e o ataque com Alan Patrick e Lucas Alário. Aí vem o grande ponto. O que o Kudê está pensando? É colocar um volante de maior contenção como o Bruno Henrique para fechar aquele lado direito, fechar o espaço do lado direito, e aí o Wanderson no banco, que é um ponta, ou colocar 2 pontas como foi no jogo contra o Corinthians e que deu super certo. Wanderson de um lado, Wesley do outro, os dois alternando posicionamento e acabou dando certo. Essa é a grande dúvida em relação ao time do Internacional, mas é um ambiente muito tranquilo, muito sereno. O Inter vai para vencer, o Inter não assinaria o empate como no lado do Grêmio nesse clássico Grenal, então o Inter está muito tranquilo. E há um entendimento, que eu trago aqui a informação de bastidor, de que o Grêmio vai atacar o Internacional. Então, de que talvez o Inter tendo o Alan Patrick seja muito importante para conseguir criar os espaços e tentar as jogadas no contra-ataque. O Inter entende que ele não é obrigado a ser protagonista do jogo de hoje, tá? E o Kudê tem entendido isso. Até conversava com uma pessoa aqui do Internacional no bastidor e essa pessoa me dizia, cara, o Kudê mudou muito de 2020 para cá. Ele sabe, antes ele era completamente averso a uma retranca, a jogar de uma forma mais defensiva. Hoje ele já entende que tem jogos que são importantes disso ser realizado, mediante ao desfalque que ele pode ter, mediante ao time que ele vai colocar na partida. Então é um Kudê que também está pensando diferente e pode pensar diferente para esse clássico Grenal de hoje. Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, que a gente volta depois do clássico Grenal, direto do Couto Pereira, para trazer mais informações por aqui, tá certo? Beijo, um abraço e até a próxima!